Glória a Deus. Queridos irmãos, por tudo que eu já conheço de Deus, tanto lendo as Escrituras, quanto vivendo, andando com Ele, já há quase 40 anos, eu posso garantir, posso assegurar, que Deus não tem filhos prediletos. Eu sempre falo isso, né? Às vezes alguém chega a mim e fala: poxa, como o irmão é abençoado, como a sua família é abençoada. E alguns até pensam que eu sou o filho predileto. Ah, o senhor é um filhinho de Deus, né? Mas preste atenção, a Bíblia não fala, não mostra isso, que Deus tem filhos prediletos. Não, todos os filhos de Deus são preciosos para Ele. Olhe para o seu irmão, para a sua irmã e fala: você é precioso para o nosso papai. Amém? Você é precioso, preciosa. Então não pense que Deus gosta mais de uns e gosta menos de outros. Não. Agora olha para cá. Não podemos negar, entretanto, que existem filhos de Deus que são mais apaixonados, são mais devotados, são mais ligados a Ele, são mais tementes a Ele, são mais apaixonados, amantes dEle, né, que querem, desejam mais a presença dEle. Então, por causa disso, o favor de Deus alcança mais essas pessoas, esses irmãos, esses que querem mais a Deus, que pensam mais em Deus, que buscam mais a Deus. Então, por isso que o favor chega mais a eles. Pode ser que você também seja bastante zeloso, cuidadoso da sua vida espiritual, que você também pense em Deus, mas está faltando, quem sabe, um ajustamento, um ajuste, né? Uma afinação da sua vida com a vontade de Deus. E aí, eu quero, nesta linha, abordar esse tema, né? Falar desse tema, atraindo o favor de Deus. Como viver, então, de tal maneira a atrair, a chamar esse favor de Deus? Eu vejo na Bíblia que Deus vem as pessoas, vem a nós com o seu favor, e sem que façamos por onde merecê-lo. Jesus veio a mim, veio a você, porque a graça, que é o favor imerecido de Deus, chegou a nós, antecipou e nos deu condições de recebê-lo, né, de conhecê-lo, de poder converter a Ele. Então, a partir do momento que nos convertemos a Ele, passamos a entender, ou passamos a perceber de maneira clara esse favor de Deus, essa graça que está sobre nós e da qual nós não merecemos, a qual nós não merecemos, não fizemos nada por merecer de fato. Mas depois que essa graça nos salva, depois que Deus derrama essa graça e nós somos salvos por Cristo, sabemos que o rio do favor de Deus, ele jorra, ele corre, ele flui, né, na direção de toda a igreja, de todos nós. Mas às vezes há empecilhos, às vezes há impedimentos, coisas que atrapalham o rio do favor chegar e tocar nossas vidas. Então, sobre isso eu quero dizer para você, a Bíblia mostra que a graça, o favor de Deus se manifesta de uma maneira abrangente, de uma maneira ampla. Então, existe o favor que nos redime, que nos salva, existe o favor que nos sustenta, nos supre, nos dá alegria, nos dá vida, nos dá paz, nos dá direção, nos dá alento, nos dá uma força nova para começar, né, ou recomeçar. Então,
precisamos entender que o favor de Deus é amplo, é abrangente. E para que nós possamos atrair esse favor e desfrutar, né, da riqueza desse favor de Deus, precisamos então obedecer alguns princípios. Precisamos estar de tal forma que Deus possa se agradar de nós. Primeiro, precisamos ter uma vida em harmonia com a palavra de Deus. Precisamos ter uma vida ajustada com a palavra de Deus, uma vida que obedece à palavra de Deus. Para cada área das nossas vidas, Deus tem princípios, Deus tem critérios de ordem, e nós precisamos observá-los, né, no dia a dia, se queremos o favor de Deus, né? Porque é importante você saber que tudo que Deus nos dá vem exclusivamente por meio da sua graça e misericórdia. Então, Ele nada vai exigir de nós em relação a comprar, ou seja, uma troca, como uma moeda de troca, né? Deus não vai pedir nada como moeda de troca, não, mas Ele quer que o caminho esteja desimpedido, e para que o caminho esteja desimpedido, para que o rio chegue a nós, precisamos estar vivendo em harmonia com os princípios da palavra. Todo dia precisamos ter fome e sede da palavra, ouvir, obedecer, reter, memorizar os ensinos da palavra de Deus e dar um testemunho coerente, um testemunho convincente. Dessa maneira, o rio de Deus vai chegar a nós. Dessa maneira, vamos ser amplamente abençoados. Mas o que mais precisamos fazer, né, para receber muito mais de Deus, muito mais da graça, do favor de Deus? Temos que tornar nossa vida de acordo com os padrões de Deus. Em cada momento não podemos permitir que um impulso errado, um pensamento errado, né, uma influência errada venham a nos atrair para o mal, né? Porque a tentação vai sempre aparecer, o diabo vai vir para nos levar à quebra de princípios. A nossa vida não pode jamais pender para o lado do desregramento, da malvadeza, né, da incredulidade e da quebra de princípios. Deus está o tempo todo interessado na nossa conduta, no nosso comportamento, porque é a partir dessa performance, dessa resposta que nós damos a Deus, né, respeitando, obedecendo o que a palavra diz, que Ele pode realmente trazer maior favor e tocar nossas vidas e nos abençoar grandemente. Você olha para a sociedade lá fora, você olha para o mundo e você vê uma demonstração, né, de quão horrível é uma vida fora dos padrões de Deus. Você vê o mundo que lá fora padece debaixo de tanta maldição. Quanta coisa ruim acontece lá fora, porque as pessoas não estão preocupadas em obedecer a Deus, em se pautar pelos princípios da palavra. O mundo não conta com o favor de Deus. Mas, olha só, dentro da igreja tem muita gente que também não conta com o favor de Deus. Não conta com o favor, não vive o favor, não recebe esse favor constantemente. Por quê? Porque está vivendo como os ímpios lá fora, né? Está vivendo de maneira contrária aos padrões de Deus, aos princípios de Deus. Então, será que você está atraindo o favor de Deus? Ou você está como os perdidos lá fora, vivendo de maneira desregrada, de maneira precipitada, errada, né? Então, você tem que julgar seu coração e avaliar, né? Muitos irmãos estão com a disposição
completamente contrária a Deus. Deus está querendo santificar, Deus está querendo normatizar, Deus está querendo colocar a nossa vida no prumo, no princípio da santidade, de uma vida separada, mas muitos estão pensando diferente, querendo uma vida diferente, né? Desejando coisas contrárias ao que Deus deseja. Você sabia que o Espírito Santo, depois de nos salvar, de nos tirar lá de fora, ele tem a incumbência de nos guiar em toda a verdade, de nos santificar pela palavra? Então, muitas vezes você está orando e pedindo manifestações sobrenaturais. Manifestações sobrenaturais, elas são importantes em muitos momentos. Quando você está orando por alguém que carece de um milagre, quando você está sendo desafiado de uma maneira sobrenatural, quando você está enfrentando uma situação sobrenatural, aí, claro, você precisa de respostas sobrenaturais, intervenções sobrenaturais. Agora, no dia a dia, né, nos dias normais da vida, vamos dizer assim, no dia a dia, você precisa de luz, você precisa de sabedoria, você precisa de instrução, você precisa de critérios. Essa semana eu estava refletindo, né, sobre uma palavra que eu vou pregar lá no município de Rio Verde, porque essa semana eu estou indo a Rio Verde para ministrar um seminário para casais, eu e a Amélia, e eu estava refletindo numa palavra e veio exatamente isso, né? O que os casais mais precisam é de luz, é de clareza, critérios de ordem, né, de harmonia, para viver um relacionamento saudável e feliz. Mas não apenas no casamento, né, em todas as questões da vida, né, Deus quer colocar ordem, porque Deus é um Deus de ordem. Quando a sua vida está em ordem, você atrai o favor de Deus. Quando a sua vida está completamente desordenada, bagunçada, revirada, aí o favor de Deus não chega à sua vida. Então, você tem que observar essa questão com bastante reflexão, pensar toda hora, né, se você está vivendo uma vida ajustada aos princípios de Deus, e se você está cooperando para que o Espírito Santo santifique a sua vida, porque a maior parte do tempo ele usa a palavra, ele usa os princípios da palavra para edificar, para guiar, para orientar, para libertar, para santificar. João 17, Jesus orando ali naquele momento, quando estava já pronto para ser entregue aos malfeitores e ser levado à cruz, né, naquela famosa oração sacerdotal, Jesus fala com o Pai: Pai, santifica-os na verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus orou para que o Pai santificasse a igreja, santificasse seus filhos, seus discípulos pela verdade. E hoje, o Espírito Santo está trabalhando nesse sentido, para nos santificar na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Então, né, tem gente que quer buscar santificação em coisas sobrenaturais, em manifestações sobrenaturais, em vida mística, vida completamente fora da terra. Não é assim. A santificação é esse trabalho do Espírito de nos levar a viver uma vida de ordem, a colocar as coisas em ordem, de acordo com a palavra, e assim a cada momento que vamos colocando em ordem cada área da nossa vida, de acordo com a palavra, a santificação vai chegando, e o rio do favor de Deus vai entrando. Então, é isso que nós precisamos, né, entender, que a principal tarefa do Espírito Santo na nossa vida é nos santificar pela palavra, é nos guiar na palavra. Deus, o tempo todo fala através da sua palavra. Olha para o irmão do seu lado e fala: Deus fala o tempo todo com você por meio da palavra. Então, você não tem que falar assim: ah, Deus não falou nada comigo, Deus não está falando comigo.
Ora, Deus não falou, não está falando, porque você está com a Bíblia fechada. Se você abrir a Bíblia, se você estudar a palavra, abrir o coração, Deus vai falar com você o tempo todo. Então, entenda isso, saiba da importância de estar ligado e estar sujeito à palavra o tempo todo. É preciso entender que há uma unidade perfeita entre o Espírito Santo e a palavra. Há unidade perfeita entre o Espírito e a palavra de Deus. Jesus disse que as palavras que ele falava são Espírito e vida. Por isso, quando a palavra está sendo pregada com santidade, com fé e revelação, isso não apenas é uma transmissão de ideias. Olha, escuta bem, mas isto é sabedoria, isto é vida, que vem com a presença do Espírito. Cada vez que você lê a palavra com fé, cada vez que você ouve uma palavra com fé, com sujeição, essa palavra não é apenas uma ideia, ou ideias que estão sendo transmitidas a você, mas é a própria essência da vida de Cristo, é a vida do Espírito que está sendo transmitida até você e para você desfrutar. Quem diz amém? Aleluia. Então, muita gente pensa que pode ser vencedora, pode vencer sem a palavra. Tem gente que despreza a palavra de Deus e pensa que se dedicar a uma vida piedosa, a uma vida mística, a uma vida em busca do sobrenatural, apenas isso é suficiente para santificar, para ter uma vida santa, para ter uma vida abençoada. Mas isso é completamente inadequado, inapropriado, insuficiente, e não é por aí, não é por aí, né? Nós temos que entender que erramos muito por não conhecer as Escrituras, erramos por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, né? Então as duas coisas têm que estar lado a lado, né, no dia a dia. Não podemos nos tornar vencedores ingerindo pequenas porções da palavra. Olha para cá, ninguém se torna um vencedor na sua geração apenas com pequenas porções da palavra. Como eu falei aqui, vivendo de maneira religiosa, comendo pequenas porções aqui e acolá, não vai resolver. Eu pergunto a você, você alimentou hoje? Você almoçou, tomou café? Você teve pelo menos uma refeição? Fez uma refeição hoje? Provavelmente, né? Todos aqui fizeram, todos aqui tiveram uma alimentação hoje. Ora, você esquece de comer? Você esquece de alimentar o corpo, o físico? Não, com certeza não. Você não esquece. Por quê? Porque você percebe na hora que a fome chega, né, que não dá conta mais de trabalhar sem comer, sem alimentar. Chega um momento que você fala, não tenho força mais, preciso comer, preciso agora parar e alimentar, não é verdade? Ora, espiritualmente falando, como é que você pensa que pode viver forte, saudável, apenas vindo aqui domingo para comer, para receber a palavra, ou só na célula? É pouco, isso é pouco demais. Você deve estar totalmente, né, subnutrido espiritualmente. Qual que é a receita? A receita é você comer todo dia. A receita é você ouvir a palavra todo dia. A receita é você se alimentar todo dia. E vou dizer mais, o tempo todo. Onde você estiver, trabalhando, estudando, fazendo qualquer tarefa, ali você deve estar refletindo na palavra. Porque cada vez que você reflete, medita na palavra, você também se alimenta da palavra. Então você pode recorrer ao estudo da palavra, à meditação, à leitura, a ouvir, né? Ouvir a palavra. De várias maneiras você vai se alimentar. Agora, se você ficar o tempo todo sem comer, sem se alimentar, sem nutrir sua vida espiritual, você vai enfraquecendo, vai perdendo vigor, vai perdendo a força, a fé, o ânimo.
Então, compreenda que você tem necessidade, né, de comer a palavra, de receber mais direção da palavra, né? Muita gente fala, mas a carne é fraca. Apesar da carne ser fraca, ela não pode prevalecer na sua vida. Olha para cá, a carne não pode prevalecer. Se eu sei que a minha carne não pode prevalecer, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alimentar o meu espírito. Jesus disse que o espírito é forte, é pronto, a carne é fraca. Agora, para o espírito prevalecer, eu preciso alimentá-lo. Se eu não alimento a minha vida espiritual, minha carne vai prevalecer. E se a carne prevalece, o pecado prevalece, a fraqueza prevalece, a maldade prevalece, tudo que é mal prevalece. Então, entenda isso, né? Muita gente vive desculpando, a carne é fraca. Se a carne é fraca, então o espírito precisa ser forte. Cada crente que é nova criatura tem acesso à vida e ao poder de Cristo que estão disponíveis no seu próprio espírito. Olha para cá, dentro de você tem um depósito. Olhe para o seu irmão e fala, dentro de você tem um depósito riquíssimo. Sabe o que é esse depósito? É o Espírito Santo que mora aí dentro e que tem colocado à sua disposição todas as bênçãos de Deus. Todas as bênçãos de Deus. Agora, se você come a palavra, se você toma consciência dessas coisas, né, você vai sacando, você vai se alimentando, você vai tomando isso para si, vai se fortalecendo. Então, pela palavra, você fica sabendo o que é que já está disponível dentro de você. Você pode vencer a carne, pode vencer todo o mal e ficar forte o tempo todo. Mas para isso você tem que ter consciência, para isso você tem que alimentar-se da palavra. Porque se você não se alimenta da palavra, a sua velha natureza vai vencer, vai prevalecer. Se você quer ser vencedor e reinar com Cristo na sua segunda volta, então você tem que se tornar um verdadeiro discípulo, né, ligado a Ele, ligado à sua palavra, e que se interessa, que tem compromisso com a palavra, dispõe a alimentar-se diariamente com as suas verdades, né? Dessa maneira você vai vencer. Agora, há um grande erro hoje em dia na apresentação do Evangelho, né? Tem muita gente apresentando um Evangelho de migalha, um evangelho parcial, um evangelho que não é integral, né? Nós temos que apresentar o evangelho integral. O evangelho integral nos ensina não só a pedir, mas nos ensina a dar. O evangelho integral nos ensina a morrer para viver, né? A servir para sermos exaltados, né? Para crescer diante do Senhor, para receber maiores porções, para ter uma vida melhor com Deus. Nós precisamos realmente nos humilhar, precisamos realmente nos quebrantar, precisamos levar a crucificação à nossa velha natureza. Então, o evangelho integral, o evangelho verdadeiro do Senhor tem sido completamente esquecido, né? Estamos vendo hoje um evangelho sendo apresentado com soluções fáceis e rápidas, né? Muita gente tem tido uma visão de Cristo como um gnomo, né? Como se ele fosse um gnomo, um Papai Noel, um Aladim, um gênio da lâmpada, sei lá, um guru, né? Alguém que é disponível só para fazer aquilo que deseja, que a pessoa deseja. Ora, presta atenção, esse evangelho distorcido, esse evangelho completamente humanizado, humanista, não é o evangelho de Cristo. Precisamos entender que o Senhor deseja nos fazer a sua imagem. Jesus quer nos transformar a imagem dele, quer nos fazer como ele, nos tornar como ele. Então nós temos que passar por um processo de mudança, um processo de transformação, um processo de crucificação, né, da natureza antiga, para termos uma natureza nova.
Há uma grande multidão que segue Jesus hoje por bênçãos, por interesse, por desejar milagre, desejar resolução de problemas corriqueiros. Ora, Jesus é compassivo, Jesus é gracioso, Jesus é misericordioso. Sim, o Senhor é. Ele abençoa quem crê, Ele abençoa quem busca, Ele abençoa quem bate na sua porta. Mas isso não significa que, se Ele abençoa alguém, que Ele está aprovando essa pessoa, que Ele está aceitando essa pessoa como discípula. Não, há muita gente que não tem compromisso, há muita gente que quer só facilidade, quer respostas mirabolantes, quer resolver seus problemas imediatos e não tem de fato interesse por uma vida cristã, por uma vida de princípios. Então nós temos que entender essa revelação, essa palavra, para atrair o favor de Deus, porque na verdade o que a Bíblia ensina é, prioritariamente, você busca a Deus e o seu reino, e aí as bênçãos dele virão sobre você. O favor, o rio do favor virá sobre a sua vida. Você não vai nem precisar pedir certas coisas, elas virão na sua vida. Quem diz amém, aleluia? Elas virão na sua vida. Agora, infelizmente, há um evangelho distorcido, há um evangelho minimizado, completamente humanizado, humanista, imediatista, que tem sido passado para a sociedade, porque muitos líderes estão querendo apenas encher os salões, os prédios das suas igrejas, e não estão pensando em formar discípulos, não estão pensando em viver, em ter uma geração vencedora, para viver para Cristo, para servir a Cristo até o final, para ser igual a Cristo. Em segundo lugar, se nós queremos atrair o favor de Deus, temos que nos tornar verdadeiros discípulos de Jesus, Nós temos na Bíblia, e hoje em dia isso ainda permanece, 3 tipos ou categorias de pessoas, Nos dias que Jesus estava aqui andando na terra, 3 tipos ou categorias de pessoas estavam no encalço dele, estavam atrás dele, Nós vemos, primeiro, a multidão, segundo, os seguidores ocasionais, e terceiro, os discípulos, Os que pertenciam à multidão, o grupo da multidão, lá em João capítulo 6, abra comigo, João capítulo 6, e veja como é que era essa multidão que seguia Jesus. João capítulo 6, no versículo 2, o texto fala assim, João 6, versículo número 2: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura. Então a multidão seguia Jesus porque tinha visto sinais, tinha visto evidências de milagres, de bênçãos, de prosperidade. Então eles queriam isso, buscavam isso. E você sabe muito bem que as multidões buscam isso de quem quer que seja. Se tiver ali um louco, um barbudo louco, alguém maluco, fazendo algum sinal, multidões irão atrás, multidão vai atrás daquela pessoa. Então o povo é assim, o povo gosta de ver coisas espetaculares, o povo quer respostas a questões que envolvem uma complexidade de coisas, eles querem respostas rápidas, eles não querem ir pelo caminho de uma libertação plena, querem se ver livres dos problemas, vivem plantando o que não deve, e na hora de colher o que plantaram, eles querem acabar com a colheita rapidamente, Ora, Jesus tem compaixão?
Tem. Jesus sara quem crê, sara. Jesus liberta, liberta. Agora, existe uma libertação que é mais ampla. Existe uma libertação que ela envolve a raiz da nossa vida, né? As raízes, né? A parte interna, a estrutura de pensamentos. Há muita coisa em nós que tem que mudar. E essa libertação vem pela palavra. Essa libertação vem estudando a Bíblia. Essa libertação vem dia a dia. Não é uma libertação instantânea, é uma libertação processual. Amém? Então nós temos que entender isso. Agora, a multidão segue Jesus simplesmente por sinais. Simplesmente por sinais. Por isso é que, se hoje Jesus passasse em cada igreja local, onde, por exemplo, tem 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas, e ali ele dissesse: quem aqui está disposto a carregar sua cruz? Quem aqui está disposto a negar a si mesmo? Quem aqui está disposto a deixar seus pecados, suas iniquidades, isso e aquilo, e vir me seguir verdadeiramente, né? Ter um compromisso total comigo? Quem está disposto? Quem está disposto, aí pode ter certeza que vai diminuir bastante. De 10 mil, pode cair para 1.000. Jesus falando mais alguma coisa, pode cair para 500. E ele falando mais alguma coisa, pode cair para 300, para 200. Então, preste atenção. A multidão não tem compromisso com a palavra. A multidão frequenta religiosamente a igreja, mas não tem compromisso com a palavra. Não quer, não tem interesse, não se sujeita. Quebra o pau, briga, xinga, comete todo tipo de aberração, mente, adultera, troca de casal, troca de parceiro conjugal na hora que quer, bagunça sua vida, vive dando calote, não paga o que deve, quebra os princípios no trabalho, e aí depois vai para o culto para fazer sua campainha, para fazer, né? E aí querer um sinalzinho, querer algo novo de Deus e tal, porque não tem compromisso com a palavra. Agora, quem tem compromisso com a palavra, levanta cedo, pensando numa vida ordenada, pensando em andar na luz da palavra, pensando em mudar aquilo que está errado, pensando em consertar os relacionamentos rompidos, pensando em liberar perdão, pensando em ajudar, pensando em servir, pensando em colocar as coisas em ordem, e de fato sai e faz as coisas ficarem em ordem, porque anda na luz da palavra.